O mundo, tal como eu conhecia, um lugar de porcelanas finas, cortinas de seda e regras inquebráveis, desmoronou no exato momento em que aquela mão manchada de tinta envolveu o meu pulso e me puxou para a escuridão, atrás daquela tela imensa. O tempo não era medido pelo bater dos relógios de ouro da mansão Cavendish, mas pelo ritmo frenético de dois corações que não deveriam estar a bater juntos. Ali, comprimida entre a madeira fria e o calor do corpo daquele estranho, eu senti o peso da minha própria audácia. O ar era escasso, impregnado com o cheiro de óleo de linhaças e o aroma terroso da noite londrina, que emanava das suas roupas. Eu podia sentir cada respiração dele contra a pele do meu pescoço, um sopro quente que me fazia arrepiar mais do que o frio que entrava pelas frestas do sótão. Fora do nosso pequeno casulo de sombras, a realidade era um pesadelo de botas pesadas e gritos autoritários. Silêncio, ele murmurou. A voz dele não era um comando, era um feitiço. Um barítono tão profundo que eu parecia senti-lo nos meus ossos, antes mesmo de ouvir nos meus ouvidos. Se o único fio do teu capuz for visto, o mestre Verne perderá o ateliê. E você? Você perderá a alma que tanto se esforçou por esconder hoje à noite. Eu queria perguntar-lhe, quem era ele para falar de almas e segredos com tanta propriedade? Queria confrontá-lo sobre o modo como ele segurava o meu braço, não com a delicadeza afetada de um pretendente de salão, mas com a firmeza de um homem que sabia que a vida é um jogo de sobrevivência. Mas as palavras morreram na minha garganta. O brilho dos olhos dele, a centímetros dos meus, era a única luz naquele abismo. Eram os olhos que já tinham visto mais do que qualquer aprendiz de pintura deveria ver. O som da porta de carvalho a ser arrombada ecoou como um tiro de canhão. O meu precioso azul da Prússia, o meu ocre, sendo derramados pelo chão, como sangue artístico. Os guardas da cidade moviam-se como bestas cegas, derrubando cavaletes e rasgando telas, com as pontas das baionetas, à procura de rebeldes ou de provas de uma imoralidade que eles próprios não compreendiam. Temos que ir, ele disse, a sua voz agora afiada como uma navalha. Ele não esperou por uma resposta. Puxou uma prateleira de bustos, de gesso, que revelou uma passagem estreita. Um caminho de ratos para aqueles que, como ele, faziam da sombra a sua morada. Saímos para o telhado, e Londres estendeu-se diante de nós, como um oceano de ardósia e névoa. A altura era vertiginosa. Lá embaixo, as luzes das lanternas de olhos pareciam estrelas caídas no lodo dos becos de Soho. Correr pelos telhados com um desconhecido era a maior heresia que uma Lady Cavendish poderia cometer. O vento batendo no meu rosto, arrancando o capuz e deixando meu cabelo, antes tão perfeitamente preso, voar em liberdade selvagem. Eu saltava sobre as cornijas, sentindo a adrenalina purificar o sangue que a etiqueta tentara envenenar. À minha frente, ele movia-se com uma graça predatória. Ele não tropeçava. Ele conhecia cada telha partida, cada chaminé que servia de apoio. Quem era aquele homem? A sua camisa de linho era de boa qualidade, embora gasta. O seu sotaque era impecável, embora carregado de um cinismo que só a experiência traz. Ele não era um aprendiz, ele era um intruso, tal como eu. Paramos, finalmente, num jardim de inverno esquecido, no topo de um edifício antigo. O vidro da cúpula estava partido, permitindo que o luar prateado banhasse as plantas, moribundas, e as estátuas de mármore cobertas de líquen. O cheiro de jasmim noturno era quase sufocante. Ele virou-se para mim. O peito dele subia e descia, com o esforço da fuga. E por um momento, ficamos apenas a observarmos. Dois náufragos numa ilha de pedra. Ele estendeu a mão. Pensei que ele ia me tocar o rosto, mas os seus dedos pararam no meu brinco de diamante, a única peça que eu esquecera de retirar. E que agora brilhava, acusadora, sobre a lua. As sombras mentem. Cat, ele disse.
e o meu nome falso soou como uma carícia proibida da sua língua. Mas os diamantes, eles têm o hábito terrível de gritar a verdade a quem sabe ouvir. Diz-me, que tipo de aprendiz de pintura usa uma fortuna numa orelha e corre pelos telhados como se a forca estivesse à sua espera? Ele deu um passo em frente. O espaço entre nós desapareceu. Eu podia sentir o cheiro a grafite e o suor limpo que ele emanava dele. A tensão era física, uma corda esticada entre o dever e o desejo. O mesmo tipo de aprendiz, respondi, a minha voz trêmula, mas firme, que usa uma camisa de 20 guinéus para limpar pincéis e que tem a voz de quem janta com o príncipe regente. O olhar dele endureceu, mas um sorriso de canto apareceu nos seus lábios. Ele deslizou os dedos da joia para a linha do meu pescoço. O contato da sua pele quente contra a minha pele fria enviou um choque elétrico por todo o meu corpo. Estávamos prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Mas, antes que as nossas respirações se tornassem uma só, ele recuou subitamente. O olhar dele caiu sobre algo que caíra do meu bolso durante a fuga. O convite de veludo carmim para o baile da próxima semana. Ele pegou, lendo o nome em letras douradas. Lady Catarina Cavendish. Ele leu, e a sua voz agora era fria como gelo. Ele olhou para mim, e por um segundo vi uma mágoa profunda atravessar os seus olhos antes de serem substituídos por uma máscara de ferro. Parece que o nosso baile acabou. Antes de começar, milady. Um apito da guarda ecoou no beco logo abaixo. Ele olhou para o abismo do telhado e depois para mim. Vemo-nos no baile, Catarina. Tenta não usar diamantes, se quiseres passar por uma sombra. E, antes que eu pudesse gritar o seu nome, ou perguntar o dele, ele saltou para a névoa, deixando-me sozinha, com o cheiro da tinta, o frio da noite e o segredo mais perigoso de Londres.